Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, ano passado, em agosto, eu fui aprovada num estágio que foi em parceria com o PNUD, né, da ONU, em Brasília. E aí eu voltei pro Brasil para fazer esse estágio e fiquei aqui até o começo de janeiro, né? Muita gente, durante o meu estágio, que eu compartilhava muita coisa no meu Instagram, fazia muitos stories, falava um pouco sobre, inclusive para quem não me segue lá e quer me seguir para acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia, eu convido vocês a seguir, @Raíra. E eu sei que muita gente tinha dúvida de como eu consegui o estágio. Então, gente, eu reuni aqui algumas informações, alguns tópicos que eu achei relevante para trazer para vocês esse tema, para falar um pouco sobre como eu consegui o meu estágio, como foi. Vou explicar também um pouquinho do que era, né, o meu estágio lá para vocês. Bom, gente, no começo do ano passado, eu tava fissurada em procurar algum tipo de estágio em algum lugar. Eu queria muito estagiar em algum lugar, porque diferentemente da graduação aqui no Brasil, a graduação lá em Portugal, que eu me formei em Relações Internacionais em Portugal, eles não te incentivam tanto a fazer estágio durante a graduação. Aqui no Brasil, a gente vê muita gente estagiando no último ano de faculdade, ou então ao longo da faculdade aí conseguir algum estágio na área, mas lá em Portugal é muito difícil de você conseguir um estágio enquanto você faz faculdade. Eu me formei em 2018 e ano passado, assim que eu me formei na minha pós, eu fiz uma pós ano passado também em diplomacia pública e privada, eu fiquei louca procurando um estágio para eu já conseguir trabalhar na área. Foi aí que eu achei no site do International Policy Center, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, as oportunidades de estágio na área e que eram em Brasília, o que era ótimo, porque eu sempre tive vontade de trabalhar em Brasília, porque eu gosto muito da área de política e eu sei que lá é o centro da política no Brasil, né? Também tem aí diversos eventos e diversas oportunidades ligadas à área de relações internacionais, por ser a capital. Então, eu queria muito ter uma oportunidade de ir para Brasília atuar na área de relações internacionais. Foi aí que eu entrei no site do International Policy Center, que é um braço aí do PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É o órgão das Nações Unidas que trabalha com políticas de desenvolvimento regional dentro dos países, né? Então, a sede do PNUD aqui no Brasil tem um braço, que é o International Policy Center, que trabalha com pesquisas. Eles pegam dados, né, de diversas áreas diferentes aí, mais voltadas para a área de desenvolvimento regional, que é uma área que eu tenho muito interesse em trabalhar, e eles trazem essas pesquisas para outros órgãos dentro do governo brasileiro, para além de órgãos internacionais. Então, eles montam essas pesquisas e levam para o PNUD, levam para o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o prédio onde eu trabalhava também, leva para o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e leva também para o Governo Nacional. Como eu sempre fui voltada, como a minha área de interesse sempre foi a área de desenvolvimento e desenvolvimento regional, e eu sempre quis atuar um pouco, ter uma experiência, mesmo que curta, aqui no Brasil, eu fui direto na área, no PNUD, né, no site do PNUD. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês também é, antes de vocês procurarem estágio, vocês tentarem definir qual a área de interesse vocês querem atuar. Então, eu entrei no site, isso foi em julho, que eu entrei no site, entrei em contato com os e-mails lá que estavam sendo informados no site e mandei a minha candidatura. O processo de candidatura, gente, foi mandar o meu currículo, né, meu currículo profissional, uma carta de motivação, que inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre como fazer carta de motivação, que para quem quer trabalhar nesse campo internacional, não só no campo internacional, né, mas principalmente no campo internacional, eles pedem muito carta de motivação e também pediram uma carta de recomendação. Uma semana depois, mais ou menos, eles entraram em contato comigo me convidando para uma entrevista. Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, gente, que eu já falei em diversos vídeos, é em relação ao currículo, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando pra vocês como montar um primeiro currículo. Eu dei várias dicas, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês, que um dos pontos importantíssimos que eu falei na parte do currículo e que fez toda a diferença, e não só nessa entrevista, como eu sei que em diversas outras entrevistas isso acontece também, é em relação às línguas, né? Então, assim, no meu currículo eu coloquei lá
quais eram as línguas que eu sou fluente, quais as línguas que eu tenho conhecimento intermediário, quais as línguas que eu tenho conhecimento básico. E é uma coisa que eu reforcei nesse vídeo de currículo, é sobre a questão de você não poder mentir sobre a sua capacidade aí linguística, né? Você não pode mentir que você é fluente em japonês, mandarim, russo, inglês, espanhol, e depois não saber falar absolutamente nada. Por quê, gente? Como aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que eles me falaram foi: a primeira parte da entrevista vai decorrer em português, né, pra gente conversar um pouquinho, te conhecer melhor, e a segunda parte da entrevista vai decorrer nas línguas que você informou no seu currículo. Então aí já pode ser o quê? Uma pegadinha pra te prejudicar na sua entrevista, porque se eu tivesse mentido no meu currículo sobre qualquer uma das línguas que eu coloquei lá, chegando na hora deles me perguntarem alguma coisa naquela língua, eu já não ia saber falar, e eu poderia seriamente perder aí a chance de poder ganhar esse estágio, de poder participar desse estágio. Lá no site, eles têm algumas épocas aí de candidatura, por isso que eu falo pra vocês que é importante vocês entrarem nos sites para vocês poderem se informar em relação às datas. Porque os estágios da ONU, gente, eles têm um mínimo de 3 meses e um máximo de 6 meses. Você não pode fazer nem menos de 3 meses de estágio e nem mais de 6 meses de estágio. E ao contrário de outros estágios fora da ONU, fora de organizações internacionais, esses estágios, eles não têm a possibilidade de você ser efetivado. Além disso, gente, em relação à remuneração, é uma coisa que muita gente me perguntava. A ONU não remunera estagiário. Eu trabalhei em tempo integral, então eu trabalhava de manhã e de tarde, todos os dias da semana, mas a gente não é remunerado e não recebe nenhum tipo de auxílio financeiro, tipo auxílio alimentação ou auxílio transporte. E isso acaba elitizando um pouco esse tipo de estágio, devido ao fato de não ser remunerado, não é todo mundo que consegue se bancar, né? Então isso é uma das minhas críticas em relação aos estágios da ONU, mas isso, gente, é uma coisa que já está no contrato. Então não é algo que você assina e lá você leva um susto. Já está no contrato e eles avisam você desde a primeira vez que eles te entrevistam, desde o primeiro contato que eles têm com você, eles te avisam para você estar ciente. Gente, a minha função como estagiária lá dentro era muito diversa, assim, eu não tinha uma função específica, eu não fazia uma tarefa específica todo dia. Então eu ajudava em muita coisa. Eu ajudava em organização de evento, eu ajudava em inclusão de conteúdo em plataforma, eu ajudava nas reuniões. Era uma coisa muito misturada, os estagiários ali cada dia estavam fazendo uma coisa diferente, mas no geral a gente sempre ajudava, né, os funcionários mesmo do IPC na parte de pesquisa, na parte de inclusão de conteúdo na plataforma, na parte de formatação do conteúdo. E assim, gente, no geral, eu acho que foi um estágio que me ajudou muito, porque esse tipo de estágio, principalmente em organizações internacionais, eles são muito bons para você fazer networking, para você conhecer outras pessoas, para você ampliar sua rede de contatos e também para você ter uma noção maior do que é trabalhar em campo com aquilo que você quer, né? Infelizmente, as organizações internacionais, em cada país, elas dependem muito do governo nacional para funcionar. Então, existem políticas públicas que as organizações internacionais ajudam a implementar dentro do governo, mas que depende muito da resposta do próprio governo nacional para aquilo funcionar. Para além disso, também me ajudou muito a conhecer outros órgãos da ONU. Eu visitei a ONU, a sede mesmo da ONU lá. Então, assim, me ajudou muito mesmo a ver como é que está acontecendo, como é que estão acontecendo as agendas internacionais no Brasil, conseguir participar de algumas reuniões do Mercosul, de países do Mercosul, lá no Itamaraty, o que foi muito legal. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, não deixe de comentar, manda mensagem pra mim lá no Instagram que eu respondo vocês. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal pra vocês continuarem acompanhando o conteúdo aqui mais de perto, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá, tchau!